Caso você não assista esse vídeo até o final, eu vou dar um spoiler daquilo que eu vou dizer no final desse vídeo. Barroso, aquele vagabundo, bandido, cachaceiro, ladrão, comunista, não sobe mais a rampa daquele Planalto como presidente da República de jeito nenhum, porque nós não vamos permitir. Vocês podem fraudar a urna, podem fraudar o sistema, podem dar 700% de voto para aquele lixo, que ele não sobe. Você não vai ter o gostinho de ver esse país ser transformado num país comunista. Aproveita e enfia no seu rabo as suas opiniões, as suas ideias e aquilo que você enxerga do mundo. Você quer ser ouvido fora dos autos, que não é sua competência? Se candidato a senador, a deputado ou faça como eu, abra um canal aqui no YouTube e vem falar o que você quiser falar. De resto, vai se fuder. Quer conhecer o atual nível do nosso Supremo hoje? O maior bandido, ladrão, comunista, safado que o mundo já viu é candidato à presidência da República. Ele foi descondenado por causa do CEP. Ah, o CEP Curitiba não pode, o CEP é Brasília. Mesmo que 21 juízes e desembargadores tenham condenado aquele lixo, o Fachin achou que não. O Fachin e a sua curriola e a sua gangue de vagabundos. Não, não é isso. Começa de novo, põe ele lá na presidência da República. Não vai dar certo. Retrato disso, que não vai dar certo, é a vergonha que o seu Barroso passou dando uma palestra na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A gente tem que falar sempre para que não caia na normalidade que um bandido desse nível é candidato à presidência da República. Não é normal, nós não podemos normatizar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Dando a palestra, ele começou a falar aquele monte de bobagem que normalmente ele fala, quando foi confrontado por uma brasileira que disse para ele mentira na cara dele. Foi uma cena épica, uma cena linda, como todo mundo já deve ter visto, mas nós vamos aprofundar porque a coisa é mais grave do que parece. Eu acho que só não mandou prender a moça porque ele ainda não é supremo na Inglaterra. Ou será que é? O rapaz foi expulso. O Barroso mentiu tão descaradamente que dá até nojo de ouvir. Vamos ver os principais pontos das fake news que ele disse, que antigamente era conhecido como mentira, na cara de todo mundo. E não satisfeito, para nossa alegria, ele cometeu vários atos falhos, falou um monte de bobagem e se complicou mais um pouco. Eu queria saber por que esses caras viajam tanto, fazem tantas palestras, simpósios, congressos, encontros. Puta que pariu. Já ouviu falar de ministro da corte americana, ministro inglês, francês, alemão, de qualquer lugar do mundo, viajando por aí, fazendo um simpósio um atrás do outro? Nós pagamos esses 11 vagabundos para ficar viajando o mundo afora. E a porra dos inquéritos do Renan Calheiro, do Renan Canalheiros, estão lá, parados, vão caducando, vão prescrevendo, um atrás do outro, 17 inquéritos, só para citar um caso, né? Que é um emblemático. Está parado lá, que eles não têm tempo de julgar. 3.400 funcionários à disposição desses caras, mas eles não têm tempo, porque eles estão viajando o mundo afora, como ele mesmo disse. Dá uma olhada. A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Tá bem. Esse era o discurso oficial? Não, contagem pública manual? Bom, muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas. Ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui, assim, a Amazônia passou de desmatamento de 4 mil para 17 mil. Esse é um fato.
Depois alguém pode dizer, não, mas acho que floresta tem que derrubar mesmo, cada um pode achar o que quiser. Só não pode dizer que não aconteceu. Portanto, é preciso trabalhar com a verdade. E a partir daí, cada um formar a opinião que quiser. Esse era um outro tema. O que está acontecendo na Amazônia produz problemas para o Brasil no mundo inteiro. Eu circulo pelo mundo afora. A imagem do Brasil vive o desprestígio de uma ascendente devastação da Amazônia. Tive que discutir esses assuntos, nós tínhamos que ter discutido aumento da diversidade na política com mulheres nos órgãos dirigentes dos partidos políticos. Fiz acordo com o MDB, 30% pelo menos de mulheres, queria ter feito com todos os partidos. É preciso reservar vagas, não para candidaturas, vagas para as mulheres. Toda a América Latina hoje está evoluindo para um modelo de paridade. E, portanto, nós precisamos ampliar a participação feminina de uma maneira geral. Em matéria de segurança pública, pessoal, um minutinho. Nós temos um problema de criminalidade estrutural, sistêmica e institucionalizada, que é uma corrupção entranhada no Estado, da qual nós não nos livramos. Nós temos um problema da criminalidade comum, que é esta que assombra as grandes cidades com roubo, homicídios e estupro. E nós temos o problema da criminalidade organizada, e aí ela se diversifica entre o tráfico e a milícia, que é um dos temas, e é preciso ter isso em linha de conta. E uma discussão que nós precisamos fazer no Brasil, em matéria de segurança pública, é sobre a política de drogas. Quer quem seja a favor de uma descriminalização controlada, progressiva e moderada, para ver se vai dar certo, quer quem seja a favor da repressão, tem que reconhecer que a política que nós praticamos não está funcionando. Nós temos áreas imensas da vida brasileira dominadas pelo tráfico, nós temos um problema do consumo que não diminui, e há um imenso encarceramento inútil de jovens pobres, primários e de bons antecedentes, que vão presos e engrossam as fileiras das facções criminosas. Portanto, uma política que não serve para nada. Vamos por partes. Primeiro, ele disse: eu, enquanto presidente do TSE, tive que lidar com uma pandemia. Oi? Você teve que lidar com a pandemia? Não, você e sua corja só atrapalharam o país na pandemia. Delegaram poder a governadores e prefeitos corruptos que roubaram quase todo o dinheiro que foi destinado para o combate à pandemia. Fecha tudo, a economia a gente vê depois, lembra disso? Aí, o depois chegou e agora nós estamos pagando a conta. Porque vocês interferiram onde não eram sua atribuição, porque sempre o intuito é um só: prejudicar o presidente Bolsonaro. E no momento que ele foi chamado de mentiroso pela moça lá brasileira, ele disse, abro aspas, o presidente queria o voto impresso auditável com contagem manual dos votos. Aí é que está o X da questão. Da onde ele arrancou esse manual? Ninguém nunca pediu. Sempre quem fala em voto manual é ele próprio. Ninguém jamais pediu voto manual, ninguém pediu contagem manual. Você é um mentiroso descarado. E aí ele disse, é fato seu rabo, canalha, puta que pariu. Mas tomou uma invertida porque a moça disse, abro aspas, mentira, fecho aspas. Idiota. E o rapaz, que chamava Alexandre Contz, disse na cara dele, como vamos confiar num Supremo que soltou o maior bandido do país e colocaram ele como candidato? Esse é o X da questão. Pior, mas é pior que isso, porque não só colocaram ele como candidato, que se depender deles, já está sentado com a faixa presidencial roubando normalmente, como diz o Fiuza de vez em quando. Ele diz claramente também, tive que interferir nisso, no voto auditável. Mas quem esse imbecil pensa que ele é? Quando o Bolsonaro chama ele e aqueles outros de canalhas, não é à toa. São canalhas, hipócritas e caras de pau. Quer dar pitaco? Larga essa toga que já está toda encebada e se candidata a senador ou a deputado. E aí você vai lá e fala todas as bobagens que você quiser. Isso que ele fez é uma confissão. Ele está confessando que ele está agindo politicamente. Isto é vedado pela Constituição. Eu já fiz um vídeo aqui a respeito disso. Juiz só fala nos autos. E ele vai mais longe. Fiz acordo com o PMDB sobre cota para mulheres e negros. Não é função dele. Que a América Latina já está indo para esse caminho. Claro, a América Latina, todo mundo já sabe, está ficando inteira comunista. A América Latina está indo para a latrina, graças aos comunistas do momento. Aí ele fala sobre o sonho dele, que é o quê? A liberalização das drogas. Recolha-se, Borroso, a sua insignificância, mas ele estava com a língua aveludada solta. Sobre a criminalidade comum e organizada. Ele só esqueceu de falar que quem solta
traficantes e bandidos perigosíssimos é o Supremo. Há um imenso encarceramento inútil de jovens que cometeram ilícitos ligados às drogas. Puta que pariu. Você já viu alguma vez qualquer desses ministros falando sobre os direitos dos cidadãos de bem, dos trabalhadores que trabalham, que pagam impostos, que pagam os salários e a mordomia desses caras? Você já viu alguma vez eles defendendo o povo como um todo? Não, as pautas são sempre aquelas: desencarcerar vagabundo, liberar droga, a favor do aborto, só cuidam dessas merdas. O povo que se foda. E ele, claro, já deixou claro em outros momentos que ele é a favor da liberação. Olha um trechinho desse vídeo antigo dele. Nas suas noites, beber até cair desmaiado na cama. Isso pode parecer ruim, mas não é ilícito, pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. Que mal faz fumar um baseadinho? Nenhum. De repente, para ele, não. E ele disse mais: eu circulo pelo mundo afora. Quando você ouvir esse cara falando que ele circula pelo mundo afora, entenda que é você que está pagando ele para ele viajar mundo afora. Porra, aí fica fácil, né? A gente vai viajar, procura passagem barata, entra de madrugada no site, divide a porra da passagem 12 vezes, classe econômica, toda aquela coisa que a gente já sabe. Mas eles vão de executiva, de primeira classe, mundo afora. Puta, que vida que esses caras têm. Fácil. Com nós, os trouxas, pagando a conta, tranquilo, dá para viajar mundo afora. Falando merda. Disse também: nós estamos perdendo a soberania da Amazônia. Não, Barroso, nós estávamos perdendo a soberania quando aquilo estava infestado de ONGs ligadas a indústrias mineradoras, a países do primeiro mundo da Europa, principalmente, que vêm para cá para roubar nossas riquezas, por narcotraficantes que vocês adoram, que cruzam a fronteira à vontade, mas isso está acabando. E é isso que está irritando vocês. O desmatamento. O desmatamento... O maior desmatamento que já teve na Amazônia foi nos governos Dilma e Lula. Isso aí já é provado. Veja agora o momento em que Alexandre Kuntz foi expulso do evento e depois o que ele fala. Senhor Barroso, eu queria dizer para você... Eu viajei 10 horas para falar. Eu vou me retirar. Que eu e mais uma certa parcela da população está indignada com você. Com você e com aqueles ministros que soltam bandido. E depois quer eleger ele em fraude. Não me empurra. Não vou voltar mesmo. Olá pessoal, aqui é o Alexandre Kuntz. Quero falar para vocês que acabei de ser expulso do evento do Fórum UK Brasil 2022 com o ministro Barroso. Mas fui expulso com o sentimento de dever cumprido. Falei o que deu para falar naquele exato momento. Claro que eu tinha muito mais coisas para falar, porém eu me sinto aliviado. Tenho certeza que muitos brasileiros teriam essa mesma vontade de falar pelo menos 2, 3 palavras, olhando no olho a olho. Abraço a todos, que Deus abençoe. A situação do nosso país é extremamente grave. Nós estamos entregues a essas organizações criminosas. Eles dominaram e está difícil de tirar esses caras de lá. Jamais você vê qualquer menção patriótica, qualquer coisa positiva em favor do Brasil. Eles só falam em favor dessas bostas, dessas pautas que eles têm. Quando chegarem os tanques, o cabo e o soldado, aí eu quero ver neguinho ficar reclamando. A ditadura chegou, meu Deus. Vocês estão pedindo por isso. Barroso, você e sua máfia, coloque uma coisa na sua cabeça: aquele ladrão parasita vagabundo não vai subir aquela rampa. Vocês podem jogar a eleição no colo dele, podem sentar no colo dele, pode dar 700% de voto para ele. Ele não sobe aquela rampa porque nós, o povo de bem desse país, não vai deixar.
Se você entendesse isso, seria muito mais fácil para todo mundo. Mas vamos ver até onde vocês vão e aguardem a nossa resposta. Nós estamos decididos a lutar pelo nosso país. O povo de bem desse país acordou e não vai voltar a dormir. E tudo que vocês estão fazendo, não pense que a gente é trouxa, que a gente não está vendo, nós estamos vendo sim. Então, não fique tão confortável viajando o mundo afora que essa palhaçada vai acabar. E aproveita e enfia no seu rabo todas as suas ideias, todos os seus pensamentos filosóficos, toda a sua finesse, toda a sua classe, que nós estamos cagando para isso. Porra, tô nervoso hoje. Estreando microfone novo. Talvez seja a estreia do meu microfone novo e seja o último vídeo que ele participa. O YouTube já derrubou 3 vídeos meus e eu já estou com o pé na cova na plataforma. Eles vão me banir a qualquer momento, mas enquanto eles não fazem, a gente vai metendo louco e foda-se esses caras. Um abraço, até a próxima, claro, se houver próxima.